e chance. Bom, gente, vamos lá. E aí? Como é que estamos nessa vida nova? Vida nova por enquanto, né? Daqui a pouco passa, se Deus quiser. Seguinte, meninos, fizemos o Úrsula, né? Fizemos fiz a lista para vocês sobre o Úrsula, né? Espero que todos tenham saído muito bem, tenham respondido e tudo mais. E agora é o seguinte: a gente começa realismo, e aí, começando realismo, hoje e amanhã eu vou falar de realismo na Europa para vocês. Na semana que vem, nós vamos falar de realismo no Brasil e começar a falar da obra do Machado de Assis. Aí vou falar da tríade machadiana, né, os três livros famosos de Machado, né, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. E daqui a 2 semanas a gente começa a trabalhar com os periquitos. Com quem? Com os contos do Machado, tá certo? A gente trabalha, então, lá naquele cronograma seu, lá das obras e de tudo, então lá, são seis contos, tá bom? É, de cor aqui agora nem eu me lembro, mas eu sei que tem Missa do Galo, se não me engano, tem Igreja do Diabo, tem A Cartomante, tem uma, né, tem Noite do Mirante, se não me engano, né, tem uma porrada lá, né? Eu vou começar a preparar essa aula dos contos na semana que vem e daqui a 2 semanas a gente começa a fazer a análise. Eu quero ver depois, se bem que se bem que fica fácil vocês fugirem, né? Eu queria fazer uma sabatina virtual. Mas eu acho que ia ser muito fácil vocês fugirem, ficar sozinho aqui, né? Então tá. Meus queridos, a gente vai começar a falar então sobre realismo, né? O movimento que vem logo, que surge logo depois do romantismo. E você lembra quando você estava estudando, quando você estudou ano passado, o periquito, como é que chama aquilo? O arcadismo. E a Yane falou para vocês que o romantismo ele chega como uma negação do arcadismo, né? Você vai ter dois momentos históricos e sociais distintos, né? Você vai ter o arcadismo ainda sob os auspícios da Inconfidência Mineira, aquela coisa toda e tudo mais, né? E o romantismo chega depois da independência do Brasil, dentro de um sentido nacionalista muito forte, uma busca de identidade, né? A influência de uma literatura mais emotiva, menos equilibrada. Então, quer dizer, tudo isso está no romantismo, que vai ser, na verdade, essa negação do arcadismo. Arcadismo, que era equilibrado, baseado no classicismo, né? Neoclassicismo, aquela coisa toda, tá? Então tá. Aí chega o realismo e nega o romantismo. É verdade. Raul, mas o que que acontece com esse povo? Por que que eles não podem, tipo assim, vamos fazer a mesma coisa, tal? É porque as ideias vão mudando, gente, porque o mundo vai mudando, certo? As ideias mudam porque o mundo muda. Então, quer dizer, e o que que mudou no mundo desde o momento em que o romantismo começou e atingiu seu auge para o início do realismo? Vamos pensar. O romantismo, gente, está dentro do contexto, vamos pensar em primeiro lá fora, depois a gente pensa no Brasil, tá certo? Mas o romantismo ele começa na Europa dentro do contexto das revoluções burguesas. Você se lembra disso, né? Ele começa dentro do contexto das revoluções burguesas e ele atinge o seu auge na primeira metade, né, até por volta de 1840, 1850, né, você vai ter o auge do romantismo dentro daquela sociedade burguesa pós-revolução industrial, pós-revolução, pós-primeira revolução industrial, pós-revolução francesa, né, dentro de uma perspectiva da independência dos países, né, das colônias, certo? Mas na Europa você vai ter isso, o capitalismo industrial burguês que vai se tornando cada vez mais uma sociedade cada vez mais urbana,
certo? É esse o contexto do romantismo, certo? Do romantismo. Dentro de uma perspectiva de ideais nacionais, de resgate de uma identidade, você lembra que eles vão lá para a Idade Média, certo? E há um deslumbramento com esse mundo novo, em que é possível enriquecer, que você não tem que nascer em berço de ouro, não tem que ser nobre para conseguir alguma coisa, certo? Então há um deslumbramento. E a literatura vai se deslumbrar também com essas possibilidades individualistas. Costuma-se dizer que a literatura romântica é muito individualista, é muito existe até uma expressão que a gente geralmente atribui essa expressão só para falar de romantismo, que é egotismo, que é uma espécie de egoísmo, de individualismo, tá certo? Por quê? Porque esse homem burguês, autossuficiente, está pensando no quê? Nos seus planos, na sua vida, nos seus sonhos e nos seus sentimentos. Então, o romantismo, ele é fruto de tudo isso, tá certo? Ah, obviamente, o grande fruto de uma sociedade de valores burgueses barra cristãos. A gente já falou bastante sobre isso. O que os realistas vão observar? Bom, gente, o realismo, como vem depois do romantismo, você tem uma situação interessante no que se refere ao seguinte: os realistas, eles vão pegar um mundo em que já deu para perceber os podres da sociedade burguesa. Já deu para perceber como não havia só flores nesse mundo capitalista e etc. Certo? Como essa coisa dos valores e das instituições burguesas determinando o que é certo e o que é errado para a vida das pessoas trazia consequências muito impactantes e negativas no que se refere, inclusive, ao quê? A inclusão e exclusão das pessoas, as pessoas, né, de determinados grupos não conseguirem a sua ascensão, não conseguirem os seus sonhos realizados, né? E particularmente o que se percebia era que o que acontecia, que só tinha chance nesse mundo burguês capitalista de meados do século XIX, só tinha chance se você fosse branco, homem e periquito, né? Branco e homem, na verdade, né? Branco e homem. Nem se falava de questão de sexualidade direito nessa época, né? Vai ser lá para o final do século que você vai ter as primeiras obras a discutirem a questão da sexualidade. Mas a questão era um mundo patriarcal, um mundo burguês capitalista era patriarcal e branco, certo? E o realismo, gente, se o romantismo chegou a questionar muito o negro, principalmente no Brasil, por conta da escravidão, o realismo vai focar muito na condição da mulher, certo? Então, aquela mulher idealizada do romantismo, aquela mulher que sonha em se casar e que sonha em ter o casamento é o sonho de felicidade, essa mulher ela vai ser colocada dentro de uma armadilha dentro do realismo. Os escritores realistas acreditam que casamento não é sonho de felicidade, né? Casamento, a igreja, o capitalismo, a sociedade burguesa, essas instituições que compõem a sociedade burguesa são, na verdade, aprisionamentos para, no caso, a mulher. O capitalismo, por quê? Porque quem detém o dinheiro nessa época é o homem, certo? Se você for observar algumas outras questões, a questão do casamento, a mulher muitas vezes não vai escolher nem com quem ela vai casar. Então, que tipo de sonho de felicidade que é esse? Certinho? Então, os realistas começam a fazer de verdade, de uma forma bem mais intensa e bem mais crítica, não apenas pontuando algumas críticas ao casamento arranjado, como acontece, por exemplo, em Senhora, que a gente chegou a falar, né?
Senhora fala, né, faz uma crítica a essa coisa do dote, mas no final tudo termina em flores e com o casal se ajoelhando um de frente para o outro, falando que um é o senhor da outra e a outra é o senhor da outra e não sei o quê, né? Quer dizer, é verdade, né? Agora aqui não. Aqui a trama vai estar impregnada de críticas a essa situação, tá certo? Gente, eu não sei se vocês já conhecem. Eu trouxe um amigo para acordar a gente hoje. Vocês já conhecem meu dinossauro de estimação, né? Eu trouxe para vocês conhecerem hoje o Otacílio. O Otacílio vai dar oi para vocês. Bom dia, periquitos. Deixa eu deixar o Otacílio aqui do lado, senão não dá tempo de falar o que eu tenho que falar. Sai, Otacílio. Vai lá. Ihu! Vamos lá. Então tá. Meninas. Ah, pronto, aí, ó, tudo que eu precisava para acordar. Tô falando, gente. A gente tem que criar estratégias. É, meninos, o efeito quarentena. Gente, eu já era doido antes. Isso aqui não é de agora, não. Então vamos lá, continuando. Então, gente, os realistas, eles chegam com essa nova visão. Agora você imagina, Raul, você pergunta, o Tacílio vai ter que vir para a escola acordar a gente depois. Ele irá, o Tacílio irá para o colégio, ele vai, pós-quarentena, até ele está precisando passear, coitado, nossa senhora. Então, vamos lá. Tá, então nós temos isso, né? Nós temos um mundo que já se acostumou com toda aquela nova situação capitalista burguesa e que já começou a perceber as desvantagens, né? Os problemas que vêm dessa condição, dessa sociedade. Além disso, gente, nós temos uma coisa que é a seguinte: lembra que no romantismo você tinha aquela coisa do espiritual, do sobrenatural, né? Até em obras como O Morro dos Ventos Vivantes, o amor que dura para além da vida, né? Tanto que você tem o romance gótico, você tem os romances de terror, né? Tudo isso surge no romantismo. Os realistas, gente, com o avanço do capitalismo, com o avanço da técnica, com o avanço da ciência no século XIX, né? O que vai acontecer? Você vai ter um aprimoramento do pensamento científico. O século XIX é o grande momento, do pensamento científico, né? A segunda metade do século XIX, particularmente até a virada do século XX, vão ter os maiores avanços que nós já tivemos, né? Vai ser no momento, por exemplo, que nós vamos inventar a penicilina, né? E o que vai evitar a morte de milhões de pessoas, né? O antibiótico. Então, quer dizer, existe em meados do século XIX o surgimento de algumas teorias baseadas na ideia pragmática, ou seja, na ideia prática de como fazer a sociedade e o homem progredir. Vocês já devem ter estudado isso em sociologia. Estamos falando de uma coisa chamada positivismo. É verdade, né? O positivismo de Augusto Comte, também é muito considerado por muitos como o pai da sociologia, certo? O positivismo, ele vai ser aquele conjunto de ideias que vai, né, um conjunto de ideias que está ali pensando basicamente o quê? Vamos pensar na nossa bandeira positivista? Ordem e progresso, certo? Então, o que o positivismo prega? O positivismo prega a ideia de que a sociedade precisa se organizar para que haja a evolução e o desenvolvimento humano. E esse ordenamento, ele é jurídico, ele é social, ele é econômico, ele é político, certo? E dentro dessa perspectiva, existe
uma atmosfera muito grande de incentivo a tudo que é o quê? Conhecimento. O pensamento positivista quer que as coisas sejam comprovadas. Você vai ter a ideia do empirismo, né? Quer que o conhecimento... A gente não vai ficar mais acreditando em superstição. A gente não vai mais ficar acreditando, não, por que vocês acham que isso aqui é verdadeiro, tal, não sei o quê? Porque sempre foi assim. Não, tem que ter uma explicação, certo? Então, o positivismo, ele traz para o mundo um aspecto cientificista, certo? O positivismo vai abarcar aí inúmeras teorias científicas, né? Você vai ter nesse momento aí, tanto nas ciências biológicas quanto nas ciências políticas, você vai ter um momento de grande questionamento e de grande investigação. É nesse momento aí que você vai ter coisas como, por exemplo, o determinismo, que vai, né, pegar muito pesado a partir da segunda metade do século XIX, né? O determinismo de Hippolyte Taine, né? O darwinismo, ali por volta de 1850, gente, ali em meados do século XIX, que o Charles Darwin vai ser patrocinado pela rainha Vitória da Inglaterra, que era uma entusiasta da ciência e das descobertas, e vai fazer a sua famigerada expedição na embarcação Beagle até Galápagos, né? Onde ele vai colocar em prática aquelas teorias que ele já tinha de seleção natural, de evolução das espécies e tudo mais. Então, é esse o contexto desse meados do século XIX. Obviamente que a literatura, gente, não vai ser, então, mais pautada por essa visão, né, espiritual, essa visão mística, essa visão sobrenatural, às vezes mesmo, né, do romantismo. E até uma visão, muitas vezes, impactada pela religião, que era a visão romântica também, né? Raul, você está dizendo que os pensamentos aí do meados do século XIX, pensamento positivista, cientificista, ele vai, inclusive, comprometer, vai questionar essa visão religiosa do mundo? Demais a conta. Muita gente vai virar ateu nessa época, certo? Se você pegar, por exemplo, na segunda metade do século XIX, a maioria dos filósofos vão ser ateus. Exemplo clássico, Nietzsche. Tá certo? Por quê? Porque a gente começa a ter uma visão mais o quê? Que eu falei? Pragmática das coisas. A literatura também vai ser mais pragmática. O amor também vai embora? Eis a questão. Gente, não é exatamente que o amor vai embora. Tá? Como que isso vai acontecer na literatura? Nós tínhamos uma literatura baseada na ideia de amor, na ideia de nação, na ideia de honra, na ideia de tudo aquilo que você conhece sobre o romantismo. O realismo chega com essa visão racional, essa visão científica, essa visão questionadora. Questionadora, inclusive, do próprio capitalismo. É verdade. 1847, 1848. Karl Marx publica O Capital, a obra que vai fazer a primeira grande análise dos impactos do que realmente significava o sistema capitalista. O sistema capitalista era praticamente o sinônimo de estilo de vida burguês, de sociedade burguesa. Então, dentro do questionamento sobre os valores burgueses que vai pautar o realismo, muitos desses escritores dessa época vão se tornar marxistas. Por quê? Porque ao ver os impactos negativos e as misérias, as mazelas da sociedade burguesa capitalista, eles vão se firmar no pensamento marxista. Certo? Para falar de quê? De desigualdade, para falar da exploração de um sobre o outro, certo? Então, gente, né, nessa época ninguém ia para Cuba, nem para Venezuela, não, certo? Fazia parte do seu pensamento crítico questionar o capitalismo. Tá certo? Tá. O Perículo está perguntando sobre a eugenia. A eugenia também vai entrar dentro desse pensamento cientificista, mais no final do século XIX, só que aí nós vamos falar de eugenia quando a gente for falar de naturalismo, porque a eugenia tem muito a ver com determinismo, a eugenia tem muito a ver com darwinismo social, certo? E isso vai estar mais ali no naturalismo, tá certo? O naturalismo é o realismo? Aí que tá, vamos lá.
Daqui a pouquinho eu falo disso. Então, meninos, nós temos essa visão, né? Uma sociedade, uma literatura que vai questionar o momento em que a sociedade chegou dentro daquela visão burguesa capitalista, tá certo? E muito mais racional, e por ser muito mais racional, o amor pode até acontecer, mas ele não é mais o foco. Até porque o amor romântico mostrado geralmente passava pela ideia de se fazer, de se fazer toda uma graça para a sociedade burguesa. Né? Tipo assim, o amor só pode acontecer se você se casar na igreja, certo? Então, os realistas acham os românticos uns falsos, né? Uns vendidos à sociedade burguesa, entendeu? Então, até por isso, o amor não vai ser o principal foco. O principal foco vai ser o seguinte: vai ser mostrar como esse ideal de amor burguês romântico é um ideal falso. É falso por quê? Porque as pessoas estão submetidas a uma cadeia, a um sistema de engrenagens em que o amor só é válido, ou a liberdade só é válida, ou qualquer coisa só é válida se estiver dentro do sistema. E ao questionar principalmente a família, o casamento, a igreja e o capitalismo, os realistas botam à prova esse ideal de sociedade feliz capitalista burguesa. Certo? Então, não é que o amor acabou, mas o amor não é o foco dos realistas. Entendeu? Certo? Aí tá, né? Se a literatura moralista ainda se mantém. Aí é que tá. A literatura moralista vai ser um dos principais combates da literatura realista. E aí você já me deu o foco para continuar nessa questão. Para vocês terem uma ideia, qual que era uma das piores coisas que poderia acontecer, né, para os nossos heróis no romantismo? Fazer coisa errada, né? Fazer fruque antes de casar, né? Adultério, né? Padre querer transar com a outra antes de casar, né? Quer dizer, são as coisas que atentam à moral burguesa barra moral cristã. Esses são os maiores, né, pecados, digamos assim. Agora, olha só como os realistas vão pegar um aspecto para poder questionar tudo isso. Um dos assuntos mais recorrentes do realismo é o adultério. E o adultério praticado pela mulher. O adultério feminino vai ser um dos assuntos mais queridos do realismo. Para mostrar o quê? Para mostrar como as mulheres estavam aprisionadas àquelas relações comerciais, sociais, e aquele papel que se esperava da mulher de submissão e aceitação e de simplesmente ser feliz se tivesse um marido. Os realistas, ao questionar todos esses valores, vão questionar, então, também se a mulher é feliz. E como isso vai acontecer? Por meio do adultério feminino em grande parte das tramas realistas. Aí entra Dom Casmurro, perguntou o Pericoli. Aí entra Dom Casmurro. Só que Dom Casmurro é segundo tempo, porque, na verdade, nós estamos falando que o adultério feminino é, né, uma das grandes bandeiras do realismo para questionar, né, a sociedade da época. A questão é, Dom Casmurro surge na virada do século já, em 1899, primeira edição definitiva 1900. A questão de Dom Casmurro teve adultério feminino? Então aí é para depois, tá certo? Então,
Mas começa então, né, o primeiro livro que se chama realmente como realista é uma obra chamada Madame Bovary. Madame Bovary, de um cara chamado Gustave Flaubert, na França, obviamente, né? Madame Bovary de Gustave Flaubert, gente, vai ser um escândalo. Vai ser um absoluto, total, completo escândalo. Esses autores realistas não vão ter problema com a igreja e a alta burguesia? Vão ter problemas, né? Só que aqui você tem alguns livros vão ser proibidos, alguns autores vão ser banidos de serem lidos em determinados contextos, mas, né, nós não temos mais a Inquisição, né? Não temos mais essas coisas. Então, por mais que muitas vezes haja uma crítica, você vai continuar fazendo, né? Como se escreve o nome do livro e do autor. Eu vou passar aqui para vocês um periquito e aí vocês vão ver agora. Então vamos lá. Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Eu vou passar para vocês o trailer do filme que foi baseado no livro, tá? Esse trailer, fizeram vários filmes já. Mais recentemente fizeram um com a menina que fez Alice no País das Maravilhas, ela faz a Madame Bovary, a Emma Bovary. Como é que ela chama? Emma. Como é que chama aquilo? Emma Bovary, tá certo? Então, eu vou passar o trailer para vocês, e aí você vai ver lá o nome do autor, Gustave Flaubert, né, do autor do livro, e você vai ver também, né, o nome do livro. Então, vamos lá. Onde é que está? Aqui, ó. Deixa eu... Peraí, gente, só colocar na tela certa. Ligar o som. Share. Please, God, let him be the right one. Olha o que ela fala aqui, ó. Please, God, let him be the right one. Ut feminem corpore de virile ares carne princi. Stay with me. It is the patient that must find solace in the bed, never the doctor. What is it with him? I imagined that this would be the happiest time in my life. Ah, Emma, you've joined us at last. He's the last romantic left in all of France. I have a gift for you. When I was a child, I had a map like this. Every night I would close my eyes. Olha lá, Gustave Flaubert é o nome do autor, tá certo? Gustave Flaubert. I have a gift for you. When I was a child, I had a map like this. Every night I would close my eyes, imagining myself in a carriage, passing all the busy people. I think of nothing but you. I'm married. Madame Bovary, just as everyone said, simply beautiful. You really mustn't worry about credit. I can give you some if need be. Madame Bovary, I suppose. You are blessed, my dear doctor. One's duty is to feel what is great, to cherish the beautiful, not accept the conventions of society. Each moment you do not possess what you love is a moment not spent in love. And a heart without love is a heart without a voice. Your debt has become quite formidable. You must begin to pay. This was not meant to be. Who was that? The bailiff. You made me believe that you loved me. Did you think I would be your supplier and your banker until the end of time just for the love of God? You are a wretch! Take me away, I beg you.
Então, Madame Bovary, né? Gustave Flaubert. Deu para ler lá? Né? Qual poderia ser o exemplo de outro tema usual do realismo que também discuta acerca da posição da mulher? Bom, gente, vocês vão perceber o seguinte. Existe uma crítica ao capitalismo, tá? Bastante. Existe uma crítica ao casamento, existe uma crítica à igreja e existe, né, o adultério feminino como forma de se discutir a condição da mulher, tá? Mas vamos com calma. Nós estamos começando primeiro pelo adultério para a gente, né, ir desencadeando essas outras características. Então, gente, né, o filme tem disponível no YouTube, mas é dublado. Estava na Netflix até um tempo atrás, eu não sei se continua. É muito bom o filme, tá? É bem legal. Então, Madame Bovary, gente, pra vocês terem uma ideia do escândalo que foi esse livro na época. O Gustave Flaubert, ele teve que ir para o tribunal, ficar diante de um juiz para se justificar porque havia sido feita uma moção por cidadãos de bem da sociedade da época, querendo saber de quem ele estava falando, quem ele estava difamando, quando ele criou essa personagem completamente imoral chamada Emma Bovary. Quem ele estava difamando? Certo? E aí, o Flaubert teve que ir para o juiz, né? E aí essa é uma história clássica, tipo assim, Flaubert chegou no seu julgamento, no seu pré-julgamento, ele poderia ser julgado, né, como imoral, como pervertido, isso podia dar até prisão para ele, e ele vai para se desculpar, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai chegar no juiz e o juiz fazer essas perguntas foram feitas por essa moção dos cidadãos de bem, né? E perguntar, quem você se espelhou? Quem são as mulheres que você está acusando de traição, de adultério? De quem que você está falando? E o Flaubert respondeu para o juiz, né, o seguinte: não, Berenice, Bovary sou eu. O que o juiz entendeu e que era, na verdade, a intenção que o Flaubert teve, que o juiz entendesse e que o povo que estava lá, né, descendo a porrada nele, que ele queria que todo mundo entendesse? Que ele estava dizendo que estava fazendo uma desculpa, uma meia-culpa. Que aquele personagem extremamente imoral, que era a Emma, na verdade era ele. Eram os pecados dele que ele tinha colocado nela. Era a imoralidade dele que ele tinha colocado nela. Certo? Então, ele vai dizer isso, né, para ser perdoado. Só que os biógrafos do Gustave Flaubert, todos entendem essa frase de uma outra maneira. De que maneira? Tá bom, obrigado. Estamos avisando aqui que termina em 3 minutos. Já estava ciente, mas é bom lembrar mesmo. Então, você vai ter, né, ele falou isso para o juiz, né, para se desculpar, para ser perdoado, para não ir preso, para não ser julgado, né, num tribunal, num julgamento mesmo, certo? Só que todos os biógrafos do Flaubert dizem o seguinte, né? Não, gente, ele diz que Bovary sou eu. Por quê? Porque o que ele está dizendo é que assim como Emma foi julgada pela sociedade em Madame Bovary, assim como Emma foi aprisionada por uma sociedade em que decidiam as coisas por ela e ela não tinha liberdade de expressão e de escolha, ele também não tinha. Quer dizer, na verdade, o que ninguém tinha percebido é que Emma Bovary era, na verdade, uma vítima da sociedade em Madame Bovary, e não uma simples mulher adúltera e pecadora. Assim como Emma não era simplesmente uma mulher adúltera e pecadora, e sim uma vítima da sociedade, ele também, Gustave Flaubert, se colocava na condição
de vítima do julgamento hipócrita, moralista da sociedade burguesa da época, que proibia livros e fazia todo tipo de imoralidade por detrás. A hipocrisia moral da sociedade burguesa, dos cidadãos de bem, vai ser um dos principais focos de ataque dos realistas? Vai. Na próxima aula, eu vou falar um pouquinho sobre a história de Madame Bovary, e aí vamos falar de outras obras absolutas do realismo europeu, como Ana Karenina, como Grandes Esperanças, né? Em Portugal, chegamos com o Primo Basílio, né? Os Maias, o Crime do Padre Amaro, certo? E aí a gente finaliza a parte realismo na Europa, para a gente chegar no Brasil, onde está quem? O cara. Quem é o cara? Machadão. Tá certo? Queridos, um grande abraço, um grande beijo. Liga o microfone para dar tchau para mim. Liga o microfone para dar tchau para mim. Quero ouvir vocês. Liga aí o microfone. Tchau, querido. Tchau. Tchau. Saudades de vocês demais, credo. A Maria. Tchau, tchau. Até amanhã, 7h10.